Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos para a aula de números complexos. Bom, nessa aula de números complexos, a gente vai ver, primeiro, o que é um número complexo, tá bom? A forma que a gente escreve o número complexo, tá? A gente vai ver potências da parte imaginária, potências do i, tá bom? A gente vai ver operações de soma, de subtração e vamos ver de multiplicação e também vamos ver divisão, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com a forma aí do número complexo, tá? O número complexo, a gente vai usar a letrinha Z e a gente escreve como A mais B vezes I. O que é esse I? Esse I é a unidade imaginária. Então, quando a gente tem os números reais, a unidade é o 1. Então, a gente tem lá 1, 2, 3, tem menos 1 e assim por diante. Então, quando a gente fala de unidade dos reais, é de 1 em 1. Nos imaginários, é de I em I. Então, a gente pode ter menos 2i, pode ter 5i, tá? Esse i é só para dizer que é a parte imaginária. Outra coisa, a definição de i ao quadrado igual a menos 1, tá bom? Por que a gente tem números complexos? Os números complexos basicamente foram desenvolvidos para resolver um problema quando a gente tinha raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta de número negativo. Então, por exemplo, raiz quadrada de menos 1. Nos reais isso não existe. Só que nos complexos, como menos 1 é igual a i ao quadrado, isso vai ficar raiz quadrada de i ao quadrado, que é i, tá bom? Então, se a gente tiver raiz quadrada de menos 4, então vai ficar 4i ao quadrado, e isso é 2i. Bom, voltando aqui, essa forma que a gente escreve a mais bi é chamada forma algébrica, tá bom? Onde o a é a parte real e o b é a parte imaginária. Então, quando a gente tem assim, ó, z igual a 5 menos 2i, tá? Então, o a é 5, a parte real é 5. A parte imaginária é menos 2, tá bom? Podem aparecer exercícios dessa forma? Sim, tá? Ele pode colocar dessa forma aqui, por exemplo, z igual a m ao quadrado menos 1 mais i vezes m mais 1. Aí ele pode pedir o seguinte: eu quero que esse número seja real. Para o número ser real, a parte imaginária tem que ser igual a zero. Então, a gente vai pegar a parte imaginária, m mais 1, e igualar a zero, tá? Se ele quiser que seja imaginário puro, então, a parte real tem que ser igual a zero e a parte imaginária tem que ser diferente de zero, tá? E se ele quiser que seja imaginário, o que acontece? A parte real tem que ser diferente de zero
e a parte imaginária tem que ser diferente de 0. Por quê? As duas partes têm que aparecer, tá bom? Então, pode aparecer isso nos exercícios e na hora dos exercícios a gente vai ver, tá? Então, assim é a forma de um número complexo, tá? Z igual a A mais BI. A parte real é o A. A parte imaginária, que é o B, tá? O I é a unidade imaginária e o I ao quadrado vale menos 1. Tem que saber que I ao quadrado igual a menos 1? Sim, tem que saber, tá bom? Outra coisa, potências de I. Quando a gente fala de potências de I, aqui eu estou falando só do expoente no I. Quando eu faço I elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0 é 1. I elevado a 1 é o próprio I. I ao quadrado é menos 1. I ao cubo, ele é menos I, tá? Bom, aqui vem da definição, né? Que I ao quadrado é menos 1, tá? O I elevado a 1 é ele mesmo. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Mas por que I ao cubo é menos I? Porque I ao cubo é a mesma coisa que I elevado ao quadrado vezes I. Como I elevado ao quadrado é menos 1 vezes I, isso dá menos I. Maravilha. Agora, e se eu tivesse, por exemplo, I elevado à quarta? I elevado à quarta é como se fosse I ao quadrado vezes I ao quadrado, que dá menos 1 vezes menos 1, que dá 1. E se eu tiver I à quinta? É a mesma coisa que I ao quadrado vezes I elevado à terceira. Então, é menos 1 vezes menos I, que vai dar I. Então, vai seguindo uma sequência de 4 em 4 termos, tá? Então, o I elevado a 0 é a mesma coisa que o I elevado à quarta. O I elevado à primeira é a mesma coisa que o I elevado à quinta. O I elevado ao quadrado vai ser a mesma coisa que I elevado à sexta. O I elevado à terceira é a mesma coisa que I elevado à sétima. E assim por diante, tá bom? Ah, e se for o I à oitava? Volta para cá. O I à nona, o I à décima, o I elevado à décima primeira. Então, sempre continua, tá bom? Essa lógica. E se a gente tiver I elevado a 208? Como eu vou saber? Simples. Eu vou dividir o 208 por 4. Aí o 20 dá 5, sobra 8, o 8 dá 2 e resto 0. Esse resto é o que eu vou usar. Então, é ele que eu vou pôr no expoente. Da mesma coisa que I elevado a 0, que dá 1. O critério de divisibilidade é por 4. Eu posso dividir somente os dois últimos. Não preciso dividir o número todo, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver I elevado a 1537, eu posso dividir o 1537 por 4? Posso, mas como o critério de divisibilidade é por 4, porque vai de 4 em 4, eu posso só dividir os dois últimos. Aí dá 9, né? 9 vezes 4 dá 36 e resto 1. Então, isso é a mesma coisa que I elevado a 1. E isso é I. Ok? Então, nas potências de I, vai aparecer desse jeito, tá? Bom, vamos para a parte agora das operações com complexos. Então, vamos ver as operações de soma, subtração e multiplicação e divisão. Primeiro, vamos supor que eu tenha um complexo Z1, que seja 2 mais 3i, e tenha um complexo Z2, que seja 1 menos i. Quando a gente vai fazer a operação de soma, tá? Então, eu vou fazer 2 mais 3i mais 1 menos i. O que eu vou fazer? Juntar
parte real com a parte real. 2 mais 1, 3. Vamos juntar a parte imaginária, aqui, ó, que é o 3i, com o menos i. Então, isso dá 2i. Ok? Tá. E se for operação de menos, como vai funcionar? Se a gente fizer Z1 menos o Z2, tá? Então, vai ficar 2 mais 3i. Quando for menos, gente, coloca entre parênteses 1 menos i. Então, vai ficar 2 mais 3i menos 1 mais i. Mesma coisa, tá? Parte real com parte real. Então, isso aqui dá 1. Parte imaginária aqui, com a parte imaginária, tá bom? 3i mais i, 4i. Então, tá resolvido aí a operação de subtração de menos, tá bom? Como que a gente vai fazer a continha de vezes? Z1 vezes Z2. Primeira coisa, a gente colocar entre parênteses. Então, 2 mais 3i, que multiplica 1 menos i. Tá. O que a gente vai fazer aqui? Distributiva. Todo mundo vezes todo mundo. Então, vai ficar 2 menos 2i, mais 3i, menos 3i ao quadrado. Só que i ao quadrado vale menos 1, certo? Então, vai ficar 2 menos 2i, mais 3i, menos 3 vezes menos 1. Parte real. Qual é a parte real aqui? O 2 e essa parte, menos 3 vezes menos 1. Como isso aqui dá 3, positivo, com o 2 vai dar 5. E a parte imaginária? Aqui, ó, menos 2i mais 3i, que vai dar mais i. Tá bom? Então, na operação de multiplicação, é só a gente fazer a distributiva, tá? Agora, para a gente fazer a divisão, a gente tem que ter um novo conceito, que é o de conjugado. Conjugado de um número complexo. Conjugado a gente representa como z com um tracinho em cima, tá? Então, se a gente tem o z como a mais bi, o conjugado é a menos bi. O que a gente fez? Trocou o sinal da parte imaginária. Então, era mais, virou menos. E se fosse menos, viraria mais. Então, quando a gente escreveu lá que o Z1 é 2 mais 3i, então o conjugado do Z1 vai ser 2 menos 3i. Quando a gente escreveu que o Z2 é 1 menos i, o conjugado do Z2 é 1 mais i. E por que eu vou usar o conjugado? Justamente para a gente fazer a divisão de complexos, tá bom? Então, se a gente tiver assim, 2 mais 3i por 1 menos i. Como que a gente faz essa divisão? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Então, se o denominador é 1 menos i, o conjugado dele é 1 mais i. E aí a gente vai fazer a distributiva. Por que isso? Porque eu não posso deixar no denominador um número imaginário, tá? Então, vamos fazer a distributiva. Em cima vai ficar 2 mais 2i, mais 3i, mais 3i ao quadrado. Embaixo, 1 mais i, menos i ao quadrado. Beleza. Opa, aqui faltou o quadrado. Bom, aqui em cima, ó, isso aqui vai dar menos 3. Então, 2 menos 3 dá menos 1. 2i com 3i dá 5i. Embaixo, menos i com mais i cancela. I ao quadrado é menos 1. Com o menos que tem na frente, vai ficar mais 1. 1 mais 1, 2. Então, vai ficar dessa maneira, ok?
E se eu só tiver o complexo, só o i, só a parte imaginária? Então, se a gente tiver assim, 3 menos i sobre i. Posso fazer o truque do conjugado? Sim. Vou multiplicar em cima e embaixo por menos i. Então, em cima vai ficar menos 3i mais i ao quadrado, e embaixo vai ficar menos i ao quadrado. Bom, como i ao quadrado é menos 1, aqui em cima vai ficar menos 1 menos 3i, e embaixo vai ficar menos 1, que vai ficar mais 1. Então, menos 1 menos 3i. Então, é dessa maneira, opa, deixa eu tirar aqui, ó. É dessa maneira, então, gente, que vai ficar a operação, ok? De divisão. Então, repetindo essa última que estava fotinho na frente, 3 menos i sobre i, a gente multiplicou em cima e embaixo por menos i, ficou menos 3i mais i ao quadrado sobre menos i ao quadrado. Então, dá menos i sobre menos 3i, e embaixo vai dar mais 1, que então vai ficar menos i menos 3i, ok? E se a gente tiver algumas outras potências de i? Por exemplo, se a gente tiver assim, 1 mais i elevado ao quadrado, como eu vou fazer isso? Eu vou fazer 1 mais i vezes 1 mais i. E aí a gente faz a distributiva, que vai ficar 1 mais i mais i mais i ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais 2i, como i ao quadrado é menos 1, isso cancela com isso, então isso vai dar 2i. Então, quando a gente tiver alguma potência de 1 mais i, nesse comecinho, a gente pode fazer assim distributiva, tá bom? Tá. Então, gente, toda a parte conceitual dessa aula é isso. Essa é a parte inicial de complexos, tá? Então, vamos ver alguns exercícios agora. Tá? São 9 exercícios, ok? Tem uns que são mais fáceis, tem uns que são mais difíceis, tá? Mas vamos lá, vamos tentar fazer todos esses. Vamos começar com esse aqui. A soma S igual a I mais I ao quadrado, mais I à terceira, mais I elevado a 12, mais I elevado a 2012, perdão, I elevado a 2013, em que I é a unidade imaginária, é igual a... Então, vamos lá. I elevado a 1 é igual a I ao quadrado é menos 1, I ao cubo é menos I, e I à quarta dá 1. Depois vai continuar. I à quinta vai ser I à sexta, menos 1, I à sétima, menos I à oitava dá 1. Então, isso vai se repetindo. Se a gente somar os 4 primeiros, vai dar 0. Se a gente somar os próximos 4, vai dar 0 também. E isso até quando? Bom, a gente pode ver que o último aqui dessa coluninha é múltiplo de 4. Esse cara aqui é múltiplo de 4 também, tá? Então, o último termo tem que ser múltiplo de 4. E eu vou ver que o 2012 é múltiplo de 4, né? Se a gente pegar os dois últimos algarismos e dividir, vai dar resto 0. Então, vai ficar lá assim, ó. I elevado a 2012, I elevado a 2011, I elevado a 2010, I elevado a 2009. Se a gente somar tudo isso, vai dar 0. Então, vai cancelando de 4 em 4 todo mundo. O último que vai sobrar é o 2013. Então, vou pegar 13 dividido por 4, dá 3 e resto 1. Ou seja, dá I elevado a 1, que é I. Então, esse é o único cara que sobra. O resto vai tudo cancelar, tá bom? Beleza, gente. Vamos para o exercício 2. Os exercícios aqui eu não coloquei numa ordem de eles serem fáceis ou não, tá bom?
Então, vamos lá. Vou pegar isso aqui. Exercício 2 aqui, ó. Determine z pertencente aos complexos, tal que z ao quadrado igual ao conjugado do z vezes i, sendo i a unidade imaginária. Bom, vou escrever o z como a mais bi. Como que a gente calcula z ao quadrado? Então, a gente vai fazer a mais bi ao quadrado, que é a mais bi vezes a mais bi. Beleza. Aí, vamos fazer distributiva. Fazendo a distributiva, vai ficar a ao quadrado mais abi mais abi mais b ao quadrado i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, então isso vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado mais 2abi. Tá, essa é a parte esquerda aí. A parte direita, o conjugado vezes o i, vai ficar como a mais bi, a menos bi, perdão, vezes i, que vai dar ai menos bi ao quadrado. Então, o conjugado vai dar a vezes i. Como i ao quadrado é menos 1, aqui vai ficar mais b. Então, b mais a vezes i. Aí, a gente vai igualar a ao quadrado menos b ao quadrado mais 2abi igual a b mais a vezes i. Tá. Isso aqui, gente, é uma igualdade de números complexos. Vou pegar a parte real é a parte que não tem i, e vou igualar com a parte real. Então, vamos escrever isso. A ao quadrado menos b ao quadrado igual a b. E a parte imaginária, que é essa parte aqui, ó, eu vou igualar com a parte imaginária. Não precisa escrever o i, tá bom? Então, 2ab igual a a. Tá. A primeira parte não dá para resolver ainda. Então, vamos resolver a segunda. Por quê? Dá para simplificar aqui, ó, o a com o a. Tá? Então, aqui vai dar 1. Então, vai ficar 2b igual a 1. Então, vai ficar b igual a meio. Tá? Pode ser que a professora peça para passar o a para lá, colocar em evidência, e aí a gente teria que o a é 0, tá? E teria também que o b é meio. Só que se o a for 0, tá? E a gente substituir na outra, o b vai dar 0 também. Pode ser que ela peça essa resposta, tá bom? Então, pode fazer desse jeito, mas esse jeito aqui é o mais completo, tá? Então, vamos fazer do jeito mais completo, porque às vezes o professor é mais rigoroso, tá? Então, vamos usar esse primeiro valor. Se o a for igual a 0, menos b ao quadrado igual a b. Então, vai ficar menos b quadrado menos b igual a 0. Colocando b em evidência, vai ficar menos b menos 1 igual a 0. Então, o b vai dar 0 ou o b vai dar menos 1. Tá. Essas são duas possibilidades. Então, se o a for 0, o meu número complexo vai dar 0 mais 0 vezes i, que é 0, ou vai dar 0 menos 1 vezes i, que é menos i. Tá. Então, fiz isso usando o a igual a 0. Agora, se o b, for igual a meio, eu também tenho que resolver? Também tenho que resolver, tá? Então, se o b for igual a meio, eu vou substituir naquela equação aqui, ó. Nessa equação, a ao quadrado menos b ao quadrado igual a b, que vai ficar a ao quadrado menos meio ao quadrado igual a meio. Então, a ao quadrado menos 1/4 igual a meio. A ao quadrado igual a meio mais 1/4. Então, a ao quadrado, fazendo MMC aqui, vai dar
4 MMC, né? Então vai ficar 2 mais 1. Então, A ao quadrado igual a 3 sobre 4. O A é mais ou menos raiz de 3 sobre 4, que é mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Tá. Então, se o B for igual a meio, a gente vai ter outros complexos, que vai ser raiz de 3 sobre 2 mais meio I, ou menos raiz de 3 sobre 2 mais meio vezes I. Então, gente, esse exercício ele é difícil, ele é bem trabalhoso, mas é simplesmente a gente substituir, tá bom? Pode ser que apareçam assim, é difícil, mas pode aparecer, tá? E aparece como questão dissertativa. Vamos para a questão 3. Ó, questão 3, ele te dá esse aqui. Seja Z x menos x vezes I sobre x mais I, com x real. Determine x para que Z seja real ou imaginário puro. Tá. Então, primeiro, eu não posso deixar o I no denominador. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Vamos colocar parênteses, porque a gente vai fazer distributiva, tá? Embaixo, como vai ficar? Fazendo embaixo, vai ficar x ao quadrado mais x vezes I, menos x vezes I, menos I ao quadrado. Em cima, x ao quadrado menos x vezes I, menos x ao quadrado vezes I, mais x vezes I ao quadrado. Tá. Embaixo, vamos resolver embaixo. xi e menos xi cancela. Então, vai ficar x ao quadrado. Como I ao quadrado igual a menos 1, então aqui vai ficar mais 1, que menos com menos dá mais. Em cima, vou pegar a parte real. X ao quadrado, aqui, ó, I ao quadrado é menos 1, então aqui vai ficar menos x. Essa é a parte real. A parte imaginária é a parte que tem o I. Então, aqui é parte imaginária e aqui é parte imaginária. Eu vou colocar o I em evidência, tá? Vou colocar I, aí vai sobrar menos x ao quadrado. Tá. Então, eu sei que o denominador, gente, ele nunca vai ser zero, tá? Por quê? Como x é um número real, tá? Como x é um número real, isso sempre vai dar positivo, porque está elevado ao quadrado. Então, eu tenho que determinar a parte de cima, tá? Então, a parte real, se a professora perguntar, é x ao quadrado menos x sobre x ao quadrado mais 1. A parte imaginária, escrever bonitinho, né? A parte imaginária é menos x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1. E agora vamos analisar. Para ele ser real, a parte imaginária tem que ser igual a zero. Então, vai ficar menos x quadrado, menos x quadrado menos x sobre x ao quadrado mais 1 igual a zero. Tá. Aqui, a gente pode fazer MMC, tá? Posso multiplicar em cruz. Então, vai ficar menos x quadrado menos x igual a zero, tá? Porque se esse cara for para lá multiplicando, vai dar zero. Vou colocar o x em evidência, então vai ficar menos x menos 1 igual a zero. Então, o x é igual a zero ou menos x menos 1 igual a zero. Desse segundo, o x vai dar menos 1. Então, se o x for zero, o que vai acontecer? Se o x for zero, a parte imaginária vai zerar, tá?
Beleza. Aí, quanto seria a parte real? Se a gente substituísse, ia ficar 0 por 1, que é 0. Então, o nosso complexo seria só z igual a 0, que é real, porque não tem parte imaginária. Tá bom, tem problema. É o que ele queria. Agora, na parte B, ele quer que seja imaginário puro. Então, para ser imaginário puro, a parte real tem que ser 0. Então, x ao quadrado menos x sobre x ao quadrado mais 1 tem que ser igual a 0. Mas a parte imaginária tem que ser diferente de 0. Como a gente já fez a análise desse aqui, tá? Eu posso pegar os resultados direto. Então, o x tem que ser diferente de 0 e o x tem que ser diferente de menos 1. Beleza. Então, aqui, multiplicando em cruz, vai ficar x ao quadrado menos x igual a 0. Então, colocando o x em evidência, vai ficar x vezes x menos 1 igual a 0. Então, o x dá 0 ou o x vai dar 1. Estou fazendo direto aqui, gente, que é facinho. Agora, tem uma restrição, né? O x não pode ser 0, por conta disso aqui. Então, na resposta do B, é só x igual a 1. Então, resolvido esse exercício aí, vamos para o exercício 4. Exercício 4 diz o seguinte: determine Z pertencente aqui aos complexos, tá? Que satisfaz a condição Z vezes conjugado mais 2Z menos I vezes o conjugado igual a 0. Então, vamos escrever que o Z é A mais BI e o conjugado é A menos BI. Então, substituindo isso, né? Então, vai ficar A mais BI vezes A menos BI mais 2 vezes A mais BI menos I vezes A menos BI igual a 0. Fazendo a distributiva aqui do primeiro, A ao quadrado mais 2ABI menos 2ABI menos B quadrado I quadrado mais 2A mais 2BI menos AI mais BI ao quadrado igual a 0. Tá. Bom, aqui dá para cancelar essa parte com essa parte. Como I ao quadrado é menos 1, todos os I's ao quadrado a gente substitui por menos 1. Então, vai ficar A ao quadrado, aqui vai ficar mais B ao quadrado, mais 2A, mais 2BI, menos A vezes I, e aqui vai dar menos B igual a 0. Vamos pegar a parte real. Vou juntar todo mundo que é real. Isso, isso, isso e isso. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2A menos B. Essa é a parte real. Parte imaginária, tá? Que tem I. Então, colocando o I em evidência, vai ficar menos A mais 2B igual a 0. Como isso dá 0, gente, significa que a parte real tem que ser 0 e a parte imaginária tem que ser 0 também. Tá. Então, vamos pegar a parte real. A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2A menos B igual a 0. Daqui não dá para tirar nada. Mas da parte imaginária, menos A mais 2B igual a 0, dá para a gente passar o A para o outro lado, então vai ficar 2B igual a A. Então, eu achei que o A é 2B, e aí dá para eu substituir na de cima. Eu vou substituir lá. Então, vai ficar 2B ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2 vezes 2B, menos B igual a 0. Então,
4b quadrado mais b quadrado. Aqui vai ficar 4b menos b igual a zero. Então, vai dar 5b ao quadrado mais 3b igual a zero. Colocando b em evidência, vai ficar 5b mais 3 igual a zero. Então, o b é zero ou 5b mais 3 igual a zero. Tá. Então, 5b mais 3 igual a zero, o b vai dar menos 3 sobre 5. Então, achei o b. Tá? Então, se o b for zero, ou o b vai ser menos 3 quintos. Tá. Se o b for igual a zero, e a gente substituir, vai que o a vai dar zero também, e o meu complexo z vai ser zero. Agora, se o b for menos 3 quintos, e a gente substituir aqui, eu vou achar o a. Então, o a vai ser 2 vezes isso. Então, vai ser menos 6 quintos. Então, o z vai ser menos 6 quintos menos 3i sobre 5. Então, achamos o nosso z, tá bom? Então, exercício também, gente, tem bastante continha, tá? Tá aqui, ó, na tela, todo ele completinho, tá? Não é um exercício simples, mas usando esse negócio de conjugado, dá pra gente calcular, ok? Vamos para o exercício 5. Vou limpar a tela aqui. Exercício 5 é esse aqui, ó. Seja z igual a x mais i complexo com x e y reais que satisfaz a condição. Aí ele dá aqui z mais i sobre 1 mais z vezes i igual a 3. Aí ele quer saber o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos substituir. Então, vai ficar x mais y mais i, tudo isso sobre 1 mais x mais y vezes i igual a 3. Então, embaixo ou em cima vai ficar x mais y mais i. Embaixo vai ficar 1 mais xi mais yi ao quadrado igual a 3. Como i ao quadrado é menos 1, então vai ficar x mais yi mais i sobre 1 mais xi menos y igual a 3. Posso multiplicar em cruz aqui? Vamos multiplicar em cruz, tá? Por quê? Para a nossa continha ficar mais simples. Então, multiplicando em cruz, vai ficar x mais y mais i igual, esse 3 vai multiplicar todo mundo. Então, vai ficar 3 mais 3xi menos 3y. Parte real aqui é x, e aqui é o 3 e menos 3i. Eu vou igualar x igual a 3 menos 3y. Tá. Agora, a parte imaginária. Parte imaginária é essa aqui, ó. Isso igual a isso aqui. Só que eu vou tirar o i, gente. Eu vou simplificar por i, eu não vou escrever o i. Então, vai ficar y mais 1 igual a 3x. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu simplifiquei todos os i's. Não quero tirar o i, quero deixar o i. Tá, então vai ficar assim. yi mais i igual a 3xi. Colocando o i em evidência, vai ficar i que multiplica y mais 1 igual a 3x vezes i. Aí vai cancelar
e vai chegar na mesma coisa. Bom, isso é um sistema. Como o x já está isolado, eu vou substituir na de baixo. Então, vai ficar assim. Y mais 1 igual a 3 vezes 3 menos 3y. Então, y mais 1 igual a 9 menos 9y. Perdão. Então, 10y igual a 8, y igual a 8 sobre 10, simplificando 4 sobre 5. Beleza, nosso y deu 4 sobre 5. Agora, vamos fazer o x. Então, x igual a 3 menos 3 vezes 4 sobre 5. Então, x igual a 3 menos 12 sobre 5. Vamos fazer MMC, vai dar 15 sobre 5 menos 12 sobre 5. E aí vai dar 3 sobre 5. Acabou? Não! Por quê? Ele quer x ao quadrado, 3 quintos ao quadrado, mais 4 quintos ao quadrado. Então, 9/25 mais 16 sobre 25, 25 sobre 25, que dá 1, que vai ser a alternativa B, tá bom? Então, vamos tirar aqui o zoom para ver a questão completa, tá? Então, está resolvido essa questão, tá? Vamos para a questão 6. Questão 6 diz o seguinte: considere o número complexo z igual a 2 mais xi sobre 1 menos 2xi. Determine x de modo que seja real, imaginário ou imaginário puro, tá? Então, vamos lá. Primeiro, não posso deixar o i no denominador. Então, 2 mais xi sobre 1 menos 2xi. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Coloca parênteses e faz a distributiva, tá? Embaixo, vou fazer aqui, 1 menos 2xi mais 2xi mais 4x quadrado i quadrado. Já posso cancelar esse com esse se quiser, tá bom? Em cima, 2 mais 4xi mais xi mais 2x quadrado i quadrado. Beleza. Então, embaixo, como i ao quadrado é menos 1, então vai ficar 1 menos 4x quadrado, tá? Opa, peraí que tem um sinalzinho errado aqui, gente. Aqui vai ficar menos, ó. Que é menos 4x quadrado i quadrado, tá? Então, aqui vai ficar mais. Beleza. Então, o denominador nunca vai dar zero. Em cima, como i quadrado é menos 1, então vai ficar 2 mais 4xi. Posso juntar, né? Esse 4xi com o xi dá 5xi. Então, aqui vai ficar menos 2x quadrado. Em cima, juntando a parte real, 2 menos 2x quadrado. E a parte imaginária é 5xi. Tudo isso sobre 1 mais 4x quadrado. Tá. A parte real é 2 menos 2x quadrado sobre 1 mais 4x quadrado. A parte imaginária é 5x sobre 1 mais 4x quadrado.
Agora é só analisar separadamente. Para ser real, a parte imaginária tem que ser zero. Então, 5x sobre 1 mais 4x quadrado igual a zero. Multiplicando em cruz, 5x igual a zero, o x vai dar zero. Então, se o x for zero, o que vai acontecer? A parte imaginária some e só vai ficar a parte real, tá? B. Imaginário puro. A parte real tem que ser zero e a parte imaginária tem que ser diferente de zero. Como a parte imaginária a gente já calculou, então tem que ser diferente daquele resultado. A parte real, 2 menos 2x quadrado sobre 1 mais 4x quadrado tem que ser igual a zero. Multiplicando em cruz, vai ficar 2 menos 2x quadrado igual a zero. Beleza. Então, 2x quadrado igual a 2, x quadrado igual a 1, x igual a mais ou menos raiz de 1. Então, o x é 1 ou o x é menos 1. Tá. Se o x for 1 e se o x for menos 1 e diferente de zero, ele vai ser imaginário puro. E para ser, vai ser imaginário puro. Eu fiz o item C, gente, primeiro. Fiz o item C, tá? Então, vamos fazer o B. O B que ele quer que seja imaginário. Então, para ser imaginário, tem que ter parte real e tem que ter parte imaginária, tá? Então, a parte real tem que ser diferente de zero, ou seja, o x tem que ser diferente de 1, o x tem que ser diferente de menos 1, e a parte imaginária tem que ser diferente de zero, tá? Então, o x tem que ser diferente de zero. Eu fiz o C antes do B, mas não tem problema, tá bom? Vamos para a questão 7. Questão 7. Considere o número complexo z igual a x quadrado vezes 1 mais i menos 6i x menos 6i, sendo i a unidade imaginária e x a real. Determine x de modo que z seja real e b imaginário puro. Tá, vamos preparar isso aqui fazendo distributiva. X ao quadrado mais x ao quadrado i menos 6xi mais 36i ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado vezes i menos 6xi, i ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos 36. Vamos pegar a parte real, x ao quadrado menos 36, parte imaginária, x ao quadrado menos 6, tá? Beleza. Então, a parte real, x ao quadrado menos 36, vou colocar o i em evidência, a parte imaginária, x ao quadrado menos 6x. Tá separadinho. Para isso ser real, a parte imaginária tem que ser igual a zero. Colocando o x em evidência, x menos 6 igual a zero. Então, o x é 0 ou o x é 6. Se isso acontecer, vai ser real. Agora, para ser imaginário, a parte real tem que ser 0 e a parte imaginária tem que ser diferente de 0. Então, vamos pegar o resultado anterior. X tem que ser diferente de 0, x tem que ser diferente de 6. Agora, vamos pegar a parte real. Parte real, vamos igualar a 0. Então, x vai dar x ao quadrado igual a 36. Então, x é mais ou menos raiz de 36. Então, x é mais ou menos 6, tá? Só que tem uma restrição, né? O x tem que ser 6, o x tem que ser menos 6. Não pode ser o 6, por conta dessa restrição aqui. Então, o x tem que ser diferente de 0, o x tem que ser diferente de 6, e o x tem que ser igual a menos 6. Então, serve esse cara? Serve. Se o x for menos 6, a parte real vai sumir, mas a parte imaginária não vai sumir, tá bom?
Então, exercício 7 feito. Vamos para o exercício 8. Já está terminando, tá, gente? Paciência aí, porque as operações mais básicas são fáceis. Essa parte aqui é um pouco mais difícil mesmo, porque a gente tem que analisar mesmo cada um dos detalhes. Questão 8. Um número complexo z é tal que 2iz mais z vezes o conjugado igual a 3 menos 4i. Nessas condições, o conjugado do complexo, então vamos falar que o z é mais bi, então o conjugado é a menos bi. Então vai ficar 2i, que multiplica a mais bi, mais a mais bi, que multiplica a menos bi. Isso é igual a 3 menos 4i. Fazendo distributiva, 2ai mais 2bi ao quadrado, mais a ao quadrado, mais abi, menos abi, menos b quadrado e quadrado, igual a 3 menos 4i. I ao quadrado é menos 1, tá? Então, a gente vai substituir. Então, vai ficar 2ai menos 2b mais a ao quadrado mais abi menos... Aqui eu já posso cancelar, né? O abi e o menos abi. Então, aqui vai dar menos 1, então vai ficar mais b quadrado igual a 3 menos 4i. Parte real, aqui, menos 2b mais a ao quadrado mais b ao quadrado. Parte imaginária, 2ai. Isso igual a 3 menos 4i. Vamos igualar parte real. Então, menos 2b mais a quadrado mais b quadrado com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Com isso, a gente já vai achar que o a é menos 2. Ó. Achamos o a. Agora tem que achar o b. Então, vamos substituir esse a ali. Então, vai ficar assim. Menos 2b mais menos 2 ao quadrado mais b ao quadrado igual a 3. Beleza. Então, vai ficar b quadrado menos 2b mais 4 menos 3 igual a 0. Então, b quadrado menos 2b mais 1 igual a 0. Aqui pode fazer Bhaskara, pode fazer fatoração, o que for melhor para você. Mas, fatorando, isso dá b menos 1 ao quadrado igual a 0. O b vai ser igual a 1. Então, o a é menos 2, então vai ficar menos 2 mais i. Só que ele quer o conjugado, hein? Cuidado. Então, menos 2 menos i, que é a alternativa i, tá bom? Então, esse era um pouquinho mais de boa. E vamos para o exercício 9. O último exercício. Gente, o exercício 9, ele requer bastante atenção, porque ele é um exercício difícil, tá bom? Mas eu vou explicar detalhadamente. Tá. Considere o número complexo z igual a x mais i elevado à terceira, em que x é real e i é a unidade imaginária. No item A, qual é a parte real e a parte imaginária de z? Então, vamos primeiro desenvolver isso. X mais i elevado à terceira. Se você souber produtos notáveis, melhor. Se não souber, vai fazer x mais i vezes x mais i e o resultado vezes x mais i, tá bom? Então, eu vou fazer a distributiva. Vai ficar x quadrado mais xi mais xi mais i ao quadrado. Tudo isso ainda vezes x mais i.
Tá, vai ficar x² mais 2xi menos 1. E aqui x mais i. Agora, vou fazer a distributiva. X² mais 2x² menos x mais x² mais 2xi² menos i. Tá? Então, fiz a distributiva aqui. Vamos trocar o i² por menos 1. Então, vai ficar x² mais 2x² menos x mais x² i. E aqui vai dar menos 2x menos i. Tá. Parte real. Vamos pegar a parte real aqui. Isso aqui é real. Isso aqui é real. Tá? E isso aqui é real. Então, parte real. x² menos 3x. Parte imaginária. Vou colocar o i em evidência. 2x² com x², 3x² menos i dividido por i dá menos 1. Então, na realidade, esse carinha aqui, aberto, dá tudo isso. Então, vamos responder o item A. Parte real, x² menos 3x. Parte imaginária, 3x² menos 1. Beleza. Item A feito. Vamos para o item B. Ele quer que seja real e negativo. Para ser real, a parte imaginária tem que ser igual a 0. Então, 3x² igual a 1, x² igual a 1/3. Então, o x é mais ou menos raiz de 1/3. Racionalizando isso aqui, vai dar mais ou menos raiz de 3 sobre 3. Então, temos duas possibilidades de x. O x pode ser raiz de 3 sobre 3 e o x pode ser menos raiz de 3 sobre 3. E eu tenho que substituir porque ele quer que seja real negativo. E eu não sei qual x vai servir. Então, eu tenho que substituir os dois na parte real. Substituindo o primeiro, raiz de 3 sobre 3 ao cubo menos 3 raiz de 3 sobre 3. Tá, então aqui vai dar raiz quadrada de 27 sobre 27. E aqui vai dar 3 raiz de 3 sobre 3. Fatorando 27, tá? Vai dar 3² vezes 3. Então, raiz de 27 é 3 raiz de 3. Ok? Então, vai ficar assim, tá bom? Vamos lembrar, raiz de 27 é 3² vezes 3. O ao² sai da raiz, né? Perdendo o expoente, então fica 3 raiz de 3. O que eu vou fazer aqui? MMC, que dá 27. Então, vai ficar 3 raiz de 3. E aqui vai dar menos 27 raiz de 3. Isso vai dar menos 24 raiz de 3 sobre 27. Simplificando isso aqui, vai dar menos 8 raiz de 3 sobre 9. Deu negativo, tá? Então, esse x funcionou. Então, essa é a resposta. E o outro? Tenho que testar. Então, menos raiz de 3 sobre 3 ao cubo, menos 3 vezes menos raiz de 3 sobre 3. Aqui, essa parte, como está ao cubo, vai dar exatamente o mesmo resultado, só que com o sinal trocado. Então, vai dar menos raiz de 27 sobre 27, só que aqui vai ficar mais 3 raiz de 3 sobre 3. Essa fatoração a gente já sabe quanto que vai dar, né? Vai dar menos 3 raiz de 3 sobre 27, mais 3 raiz de 3 sobre 3. E, de novo, MMC. Então, vai ficar aqui menos 3 raiz de 3. E aqui vai ficar 27 raiz de 3. Isso vai dar 24 raiz de 3 sobre 27. Simplificando,
8 raiz de 3 sobre 9. Esse deu positivo, então esse x não convém. Na prova, tem que mostrar os dois, tá bom? Então, gente, tá aí a parte de complexos, tá? Pode aparecer exercícios mais fáceis? Pode aparecer soma, subtração de complexos, tá? Mas a chance de aparecer numa prova, se a sua escola é difícil, é muito pequena, tá? Então, tá resolvido aí. Espero que vocês tenham entendido. Isso aí requer bastante trabalho, tá? Não é uma parte inicial muito fácil, tudo bem? Mas tá resolvido, gente. Espero que vocês tenham entendido, gostado aí da resolução, tá? Foi um pouquinho longa, mas tá tudo certinho resolvido. Muito obrigado aí por ter assistido, tá bom? E até a próxima.